Muito prazer, senhoras e senhores. Eu sou Valdir Veríssimo. Sejam todos bem-vindos. Vocês estão no canal VDP para mais um vídeo da série Aposta VDP, uma série de vídeos praticamente diários onde eu faço projeções e análises táticas, técnicas pós-rodada do futebol internacional e nacional e também faço projeções pré-rodada à procura de valor para que a gente possa fazer algum investimento dentro do mercado de apostas esportivas. Então, caso você se interesse aí pelo conteúdo, se interesse por análises de futebol, também temos análise de NBA com uma certa raridade, é verdade, esperando começar os playoffs que está em fase final aí a temporada regular. Então temos aí vídeos analíticos sobre basquete, sobre futebol e caso você se interesse por esse conteúdo, sugiro que se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, que assim você não perde nenhuma das novidades aqui do canal, além de estar me ajudando muito. Seu like é muito importante, seu comentário faz o YouTube entender que meus vídeos estão sendo aceitos pela comunidade e assim ele estará me indicando a novos usuários. No vídeo de hoje vou falar sobre o jogo das 21h30, Recopa Sul-Americana, final de Recopa Sul-Americana que coloca frente a frente o vencedor da Libertadores da temporada passada e o vencedor da Copa Sul-Americana da temporada passada. Hoje, no Maracanã, Fluminense recebe a LDU com uma diferença de 1-0 para tirar do placar, afinal lá em Quito acabou sofrendo gol no finalzinho. Eu estava em lei LDU nesse jogo, acabei tomando esse gol no final, mas fato é que essa entrada teve muito valor, afinal o gol saiu apenas no final. O Fluminense, mesmo com a altitude, conseguiu dificultar a vida da LDU e poderia até mesmo ter terminado o jogo empatado, mas fato é que esse jogo terminou 1-0 para a LDU e hoje no Maracanã o Fluminense recebe a mesma LDU à procura de vencer o jogo por um placar mínimo para levar a disputa, se eu não me engano, para a prorrogação e depois para os pênaltis. E aí sim, caso vença por 2-0 ou vença por 2 gols de diferença, 3-1, 4-2, aí sim conseguirá levantar o título de forma inédita para o tricolor do Rio de Janeiro e conseguirá levantar a taça aí no tempo regulamentar, aí também contando a prorrogação, sem precisar da disputa de pênaltis. Como eu disse, no primeiro jogo eu estava em lei LDU, tinha uma entrada muito boa em lei LDU, afinal os mercados, os oddmakers tendem a precificar os jogos que acontecem na altitude com um valor muito alto para o underdog, sendo assim tendo um valor muito baixo para ficar em back LDU. Eu acabei ficando em lei, fiquei contra a LDU, então praticamente o mercado estava me pagando para ficar contra a LDU. Fato é que esse gol aconteceu no finalzinho, então acho que a entrada teve até certo valor. Então, levando em consideração aí que por apenas 1 minuto, ou seja, por questão de segundos, essa entrada acabou não sendo correspondida. No jogo de hoje temos aí 3 pontos de mais EV. Eu costumo dizer que quando isso acontece, o jogo tende a não terminar empatado, então já temos aí de cara um lei a 5.3, um lei empate, na minha opinião, muito alto, mas levando em consideração que eu já fui traído no meu último lei empate, que foi o jogo entre PSV e Borussia Dortmund pela Champions League. Eu tenho uma média muito alta de acertos nos lei empate, então dificilmente isso acontece com uma certa frequência. Claro que pode acontecer, claro que tudo pode acontecer na verdade. Temos aí 33% de chance de acertar um placar, de acertar um resultado, né? Então, esse empate, claro que ele pode acontecer de novo pela segunda vez consecutiva, mas é muito difícil no decorrer dos anos, aí, na minha experiência de precificações, eu consigo ver que o empate é um dos métodos que mais me dá rendimento, onde eu sou mais assertivo. Então, a cada 10 aí, praticamente 8 eu consigo acertar, 7 entre 8 eu consigo acertar. Então, sendo assim, levando em consideração esse meu método que funciona muito bem, temos aí um lei empate, porém a 5.3 eu ainda não tomei a decisão se eu vou fazer esse lei empate ou não. Provavelmente eu estarei fazendo, mas com uma stake mínima aí, levando em consideração também o jogo passado entre PSV e Dortmund, onde eu acabei tomando um head nesse lei empate. Fora isso, também temos valor aí para um lei Fluminense a 1.44, caso você acredite que a LDU vai empatar esse jogo e levar essa taça aí já no tempo regulamentar. Então temos um lei de muito valor aí para a lei Fluminense a 1.44. Um back empate também, o que faria o Fluminense perder essa taça, que eu acho muito improvável. Eu acho que jogando no Maracanã o Fluminense tende pelo menos a vencer o jogo. Não acho improvável que perca a taça, mas acho improvável que perca o jogo. Então, para isso, para que a LDU vença no tempo regulamentar, o Fluminense tem que pelo menos empatar o jogo. E assim, pela diferença de gols que foi em Quito, a LDU levaria a taça para
o Equador. Sendo assim, então, bastante valor para esse back a 5.1 e também para esse back LDU a 9.2, onde eu acho que os oddmakers estão desconsiderando totalmente o poderio da LDU, estão jogando aí a LDU como underdog, como seria provável, afinal o Fluminense joga em casa, é um título que vale taça, terá sua torcida no seu lado, mas eu acho que é bem provável que esse back LDU a 9.2 esteja correto, na minha opinião está muito desregulado, mas levando em consideração o jogo de ontem entre Botafogo e Aurora, onde tínhamos aí também odds astronômicas para o Aurora, o Botafogo conseguiu vencer por 6-0, mas na minha opinião a LDU é muito melhor, inclusive até mesmo que o Botafogo nesse momento, então eu acho que o Fluminense não terá essa vida fácil como os oddmakers estão precificando, a não ser que saia um gol ali no começo. Afinal, o Fluminense precisa fazer o gol, ele precisa jogar de um jeito que o Diniz gosta de jogar, que é propor o jogo. Então, ao contrário do que foi o jogo no Equador, eu acho que hoje o Diniz tende a armar um time para propor mais o jogo, porque precisa do resultado, precisa pelo menos de um gol de diferença, precisa de 2 gols aí para vencer e ganhar essa taça aí no tempo regulamentar. Sendo assim, teremos um jogo muito aberto, com boas chances de contra-ataque para a LDU, o que faz que com a LDU possa até vencer a partida num contra-ataque e vencer e bater essa odd a 9.2. Eu ainda não consegui entender e saber se a altitude foi realmente responsável pelo mau jogo que o Fluminense fez no Equador, ou se foi apenas pelas táticas do Fernando Diniz, que fez com que o Fluminense não conseguisse sequer atacar. Teve chances ainda, teve pênalti anulado, eu não sei ainda se mal anulado ou se bem anulado, mas tivemos essa discussão sobre um pênalti para o Fluminense, o que poderia fazer o Fluminense ter empatado o jogo ou até mesmo ter vencido o jogo lá no Equador. Fato é que as propostas serão totalmente diferentes. Eu espero um jogo muito mais aberto no jogo de hoje, no Maracanã, no Rio de Janeiro, às 21h30, do que foi o jogo lá na altitude de Quito. Sendo assim, então a momento, a princípio, eu não confirmo nenhuma entrada, a não ser esse lei empate a 5.3, que pode ser que eu esteja fazendo, pois eu tenho métodos para isso, ele funciona muito bem, apesar de estar um pouco alto, mas acho que cabe uma stake mínima nesse lei empate a 5.3, já que teremos um jogo aberto onde o Fluminense precisa vencer a partida e a LDU pode se aproveitar desse jogo propositivo do Fluminense e em algum contra-ataque até mesmo vencer a partida também. Mas o valor de fato apareceu para o Lei Fluminense a 1.44, quando a gente fica contra, o mercado praticamente te paga para ficar contra. Esse back empate é 5.10, afinal a LDU também tem condições defensivas de fechar o jogo e segurar esse 0-0, então fazer um gol e segurar para tomar ali um gol e terminar o jogo no 1-1 e ser assim campeã e levar essa Recopa Sul-Americana. E também esse back LDU a 9.2, onde tem muito valor, afinal acho que a LDU fez um jogo melhor de Sul-Americana do que o Fluminense fez de final de Libertadores, então acho que são times nesse momento equilibrados. Claro que historicamente aí temos a LDU vencendo 2 jogos internacionais, 2 campeonatos, torneios internacionais em cima do Fluminense, sendo Libertadores e Copa Sul-Americana, então acho que a tradição aí é maior para a LDU em torneios internacionais, mas no cenário internacional e cenário nacional aqui o Fluminense no momento tem tudo para fazer também um bom Campeonato Brasileiro, uma excelente Libertadores novamente e nada mais, nada menos, o Fluminense é o campeão da Libertadores e a LDU campeão das Copas Sul-Americana, mas mesmo assim não deixa de ter valor esse back LDU a 9.2. Sendo assim, quero desejar a todos uma excelente quinta-feira, uma boa sorte caso você seja torcedor do Fluminense. Confesso que a minha torcida estará novamente para o Fluminense, mesmo se eu não fizer nenhuma entrada, por questão do Fluminense estar representando o Brasil nessa Recopa Sul-Americana. Fica aí minha torcida ao torcedor tricolor. Um abraço e até amanhã, se tivermos aí algum vídeo, algum jogo interessante de interesse geral aí dos apostadores. Um abraço e até amanhã.